Boa noite a todos. Esse é o primeiro episódio do Medicina Sem Bula e eu gostaria de iniciar agradecendo, os nossos convidados, Dr. Gabriel Capes, auxiliadora de Hidrão, e Eva Andrade, por ter vindo, trazer a sua experiência nesse primeiro episódio. E primeiro eu gostaria de contextualizar o nosso contexto dentro de Barra do Garças, o município de Barra do Garças, o que acontece, na saúde aqui. E para início, eu gostaria de perguntar para a auxiliadora de Hidrão, como é que surgiu a saúde aqui no nosso município? Boa noite a todos. Agradecer, Débora, o convite. A gente fica bastante entusiasmada, de poder estar contribuindo um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência com medicina sem bula. Então, eu já estou em Barra do Garças já tem um tempinho, 34 anos, e a gente viu a evolução da saúde no município. Quando nós chegamos aqui, eu era recém-formada, eu tinha 1 ano de formada, sou enfermeira de formação, hoje epidemiologista, e só tinha, na época, não tinha pronto-socorro. Nós tínhamos 3 hospitais na época, todos privados, e alguns centros de saúde. A saúde ela era bem diferente do que é hoje. Houve uma evolução muito grande, Hoje a população tem assistência gratuita, de fácil acesso, E nessa época, nos anos 90, foi o início do SUS, Veio do SUDES, que era Sistema Único Descentralizado de Saúde, e hoje é SUS, Sistema Único de Saúde. E isso, para a população brasileira, no geral, foi uma conquista muito grande, porque a gente tem hoje acesso à saúde, de todas as formas, desde o acesso à saúde física, saúde mental, saúde odontológica, em todos os níveis, o SUS ele te dá essa assistência, E a gente viu isso aqui também evoluir na cidade, Do mesmo jeito que há alguns anos atrás você não tinha esse acesso, se você quisesse uma assistência médica, você tinha que pagar a consulta, você tinha que ir no hospital procurar saber se tinha naquele momento um médico que poderia atender. Hoje não, hoje você tem acesso em todos os bairros da cidade. Então isso é gratificante a gente que eu falo que eu nasci com o SUS, Minha profissão nasceu com o SUS, então isso é muito interessante de você ver esse processo ocorrer. Em relação à atenção primária, você comentou em relação ao surgimento dessas primeiras unidades de saúde. Quais foram os desafios mais precários ali de atendimento que você percebeu? Porque era um contexto novo, de saúde, então, assim, até a atuação médica e do enfermeiro eram muito próximas, E muitas vezes o enfermeiro, ele fazia muito mais que o médico, muitas vezes, assim, durante a atuação, muito próximo, Então, na verdade, a atenção primária ela vem num crescente, numa evolução muito grande. E em 1994 foi treinada a primeira equipe, que a gente falava Saúde da Família, Hoje era o programa Saúde da Família. Era você ter um médico, um enfermeiro, o agente de saúde naquela área, Então, isso foi uma proposta, ela era totalmente inovadora, Você colocar o médico no bairro, para trazer essa proximidade, no bairro próximo à população, Então, e naquele momento a proposta era pagar melhor esses profissionais, mas que eles residissem até naquela área, E isso daí vem vindo, ocorreram mudanças, mudanças para melhor, e hoje você tem, maioria dos nossos municípios no país, nós temos mais de 5.000 municípios, todos os municípios têm o médico de família, Houve esse resgate da assistência, do médico conhecer
inclusive a casa da pessoa, daquela família, ofertar atendimento, às vezes até dentro do lar daquelas pessoas, juntamente com o enfermeiro e juntamente com o agente comunitário de saúde. E a gente também não pode deixar de lado os agentes de endemias que trabalham também junto com essa equipe. Isso que a Dora trouxe para a gente é muito interessante, porque a gente sempre tem que lembrar que o Brasil é um país continental, né? E o Brasil ele tem muitas diferenças, né? Populações ribeirinhas, as populações que ficam dentro de matas. População indígena. População indígena. Então, somos muito diversos, somos muito diferentes, temos necessidades diferentes, né? E o desafio da saúde e da atenção primária é ela alcançar e chegar a todos, né? Da melhor maneira possível. Então, hoje nós temos os atendimentos de atenção primária rio abaixo, sabe? Nós temos atendimentos dentro a saúde indígena, né? Dentro das comunidades indígenas. Então, a atenção primária está se espalhando e chegando aonde precisa, né? O governo federal, todos os governos que passaram, eles traziam essa preocupação, né? Então, as políticas de trazer médicos de fora para alcançar essas populações, né? A formação de novos médicos, né? Como aqui no Univar. Então, tudo isso vem nessa crescente para alcançar essa população. Eu cresci já com o SUS existindo, né? E funcionando já muito bem. Então, eu não tenho memória dessas dificuldades lá do começo, né? Eu tenho memória já de um SUS funcionante, de um SUS já vacinando, campanha de vacina, indo na escola. Então, eu tenho memória disso, da minha infância, né? E ele tem funcionado muito bem, chegado aonde precisa. Isso que é o mais impressionante. Imagina um plano de saúde, né? Que o SUS é, teoricamente, não é nem um plano de saúde, é um sistema de saúde. Quando o Dr. Gabriel fala sobre o tamanho do nosso país, aí você imagina um país de tamanho imenso, nós moramos em um estado imenso. Se você pegar Mato Grosso, ele concorre praticamente com quase a Europa. Sim. Né? Em dimensão, né? Então, nós temos assistência, a oferta da assistência de saúde praticamente em todas as áreas, né? Abrange o ribeirinho, abrange população indígena, quilombolas. No nosso estado, nós temos de tudo, né? De tudo. Em relação, Dr. Gabriel Capps, essa territorialização que aconteceu aqui no estado do Mato Grosso, como é que vocês fazem para planejar dentro de uma unidade de saúde esse atendimento? Porque, como vocês comentaram, existe ali uma localização, né, específica que cada unidade atende. E como é que vocês fazem esse processo de divisão do território, esse mapeamento, para entender ali essas determinantes sociais que estão envolvidas? Barra do Garças hoje ele passa por um processo de nova territorialização. Então a cidade cresceu muito, né? Nós temos vários bairros que nos últimos 5 anos explodiram a quantidade de população, né? Temos ali o setor Nova Barra, até mesmo aqui no Universitário aumentou muito a quantidade de casas, de apartamentos, enfim, a população está se espalhando. Então sempre acaba criando a necessidade. Tudo acontece na saúde porque existe uma necessidade, né? Então hoje a gente tem essa necessidade de reterritorializar Barra do Garças, redividir as nossas unidades de saúde para contemplar aquela quantidade mínima de pacientes por equipe, né? Para a gente conseguir levar a saúde de qualidade para todas essas pessoas. Uma dos indicadores que a gente utiliza
é, primeiro, a densidade populacional, né? Respeitar muito o território, ou seja, essa população ela tem que ter acesso. Então, essa unidade ela tem que ser próxima à casa dela, né? Eu não posso deixar um paciente lá do Nova Barra sendo atendido pelo Piracema. Não, ele tem que ter uma unidade de saúde lá no bairro dele, né? Então, hoje a Barra do Garça se territorializa novamente, né, para chegar nesses pacientes. Eu trabalho no Ouro Fino junto com a Eva e nós atendemos muitos pacientes que a gente chama de fora de área, que não estão originalmente dentro da nossa área de abrangência. E a gente faz isso enquanto a gente aguarda essa nova territorialização, que provavelmente esses bairros mais próximos dos nossos, eles vão acabar sendo incorporados à nossa unidade. Ou surge a necessidade de criar uma nova unidade de saúde, uma nova equipe de saúde da família. É o caso que vai acontecer agora com o Residencial Carvalho, né? Quando as unidades forem abertas, né, e as pessoas já estiverem morando lá, surge a necessidade de criar uma nova unidade de saúde, né, com novos agentes de saúde, que vai explodir de pessoas, né, e as unidades ali em volta não vão conseguir absorver essas pessoas. Então, existe a necessidade e a saúde responde. Eva, eu gostaria de perguntar para você como é que é a atuação do agente comunitário de saúde? Quantas famílias você atende na sua unidade de saúde? Qual é a sua função? Qual é a extensão do seu trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, né? Meu nome é Eva, sou ACS, área da UBS do Ouro Fino. E veja bem, a gente delimita, tem a microárea, nós somos várias colegas ali na unidade, né? Aquelas microáreas são mapeadas, igual o doutor está falando dessa nova territorialização. E veja bem, o agente de saúde, o papel principal dele, ali como ACS, é fazer um cadastramento. E veja bem, você faz o cadastro, faz a visita domiciliar, né? Faz um cadastro. Através daquele cadastro, você vai conhecendo o perfil da família. Você vai vendo a situação dele. Através desse cadastro, você vai conhecendo se tem hipertenso, tem diabético, quais essas doenças crônicas mais que está naquela família, a quantidade de criança, né? E se tem gestante, se tem alguma pessoa com alguns problemas psíquicos, né? Que através dos relatos dele a gente vai conhecendo. A primeira visita, eles ficam assim, né? Aí você vai fazendo a visita, faz o cadastro, colhe essas informações, e essas informações aonde caem nos indicadores. Porque através desse cadastro, vai informando quantas pessoas que você tem naquela microárea. Veja bem, um agente de saúde, ele pode acompanhar o máximo 750 pessoas. Entendeu? E ali não depende só de pessoas, mas ali tem que fazer o cadastro do domicílio. O domicílio, você vai ver ali através das informações do paciente, como que é. Ali tem água potável, ali tem rede de esgoto, você vai conhecendo as informações daquela residência, né? E através dessas, até veja o quantitativo de animais. Isso serve também até para vacina antirrábica. No momento que você está fazendo o cadastro, você procura quantos animais que você tem quantos gatinhos, quantos cachorros, né? É uma informação que a gente está fazendo, né? E agora, ultimamente, em 2023, nós estamos trabalhando mais assim com inovação. Gente, quem está falando de inovação? Antes a gente fazia um cadastro, era um cadastro assim, manual. Depois passava para digitar, para mandar essas informações. Hoje a tecnologia está bem mais avançada. Hoje a gente faz o cadastro através do tablet, né? E esse cadastro já informa que você fez aquele cadastro. Se mudou o paciente, a gente vai lá e exclui. Se faleceu,
a gente vai lá, pega as informações e exclui. Se nasceu, a gente informa naquele cadastro. Se está gestante, a gente informa naquele cadastro. É uma gama, sim, de informações que a gente passa para a atenção primária, né? Para a nossa OBS. Essa OBS, ela vai informando também até para o governo federal, essas informações. E através dessas informações, onde são criados os indicadores. Você sabe, através do tablet, que dia que você fez a visita. Lá fica informado. Você visita, lá tem os dados, se caso o paciente não esteja, a gente coloca ausente, mas a gente visitou o domicílio. E é muito importante o papel do agente comunitário de saúde. Ali o paciente passa informações para você, com o passar do dia, que ele vai te conhecendo, vai sendo uma família. É um vínculo tão gostoso ser um agente comunitário de saúde, porque você depara com situações que mora ali uma senhora sozinha, né? Ela tem dificuldade, ela está longe da família, ela procurou agente comunitário de saúde. Outra vez, outro paciente está acamado, né? Ele liga, eu não estou bem não, dá uma passadinha aqui. Outra vez eu estou visitando outra, vem aqui na minha casa. A outra, você passa na minha casa? É algo muito maravilhoso, que sim, o trabalho do ACS. E a gente tem limitações, né? Esse quantitativo para delimitar a nossa microárea. As nossas microáreas são numeradas, né? Cada ACS é responsável pela sua microárea. E essas informações é maravilhosa para os indicadores de hoje em dia. É algo fundamental. E nós, como ACS, a gente está aí para orientar, acompanhar o paciente, né? Você passa ali, você vê que ele está um pouco deprimido, você conversa, você orienta a chegar até a unidade, procurar um médico, ou precisa de uma orientação, procurar a enfermeira, né? Ou talvez está com a pressão alta. Tem paciente, minha pressão está alta, não sei o que eu faço. Olha, você vai à unidade, passa por uma consulta, vai lá com o nosso médico maravilhoso, né? Ele vai te orientar os procedimentos que você deve e que você fica melhor na sua vida. Porque a gente está aí para cuidar, a gente está aí para orientar. Esse é o papel do ACS. É um papel muito rico, porque esse cadastramento, junto com essas informações, a gente transmite diretamente ali na UBS, passa para a nossa enfermeira, passa para o nosso médico. É maravilhoso esse trabalho. Eu gosto muito. Doutor Gabriel, como a Eva comentou, existe esse acompanhamento, né, da ACS, como ela entre a sociedade, né, e o médico. Como é que você faz o planejamento de tratamento desses pacientes para deixar de uma forma longitudinal, para que esse atendimento não seja só ali naquela necessidade, né? O paciente ele tem uma queixa, mas como é que você faz esse atendimento ser de uma forma contínua, que ele retorne ao UBS, que ele faça de fato as consultas, que ele faça os retornos que ele precisa? Certo. É uma pergunta bem densa e muito... É uma pergunta, na verdade, de desafio para a unidade de atenção à saúde, né? Vejamos, nós temos alguns objetivos, né, com esses pacientes. Por exemplo, um paciente hipertenso, ele tem que ser atendido, né, pelo menos 2 vezes por ano. Ele tem que ter a medida da pressão arterial feita 2 vezes por ano. E sem dúvida, esse trabalho só é possível graças ao agente de saúde, ao agente comunitário de saúde. Porque a unidade de saúde, ela trabalha de diversas formas, né? Ela trabalha com a demanda, a livre demanda, né? Então o paciente ele chega na unidade e ele vai ser atendido conforme a necessidade dele naquele momento. Mas ele também tem a demanda programada, né? E aí que nós temos os nossos agentes comunitários de saúde. A gente observa lá
nos nossos indicadores que tal paciente da rua X precisa ser atendido novamente, porque já tem 6 meses que ele não comparece à unidade. E aí o agente comunitário de saúde convida o paciente ao retorno, né, a retornar. Outra maneira que eu posso fazer isso é agendando na própria consulta com o paciente. Então, ele me procura, eu faço o atendimento, depois eu já deixo agendado para um próximo retorno. Isso também funciona bastante. Mas tem uma outra questão que facilita demais nesse sentido, que são as renovações de receita. Então, hoje, para um paciente pegar uma medicação, ele tem que trocar essa receita pelo menos a cada 6 meses. Então, isso faz com que ele retorne à unidade para buscar uma nova receita, né? Principalmente esses pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, né? Mas existem outros atendimentos que a gente pode realizar de forma programada, né? E aí a gente realiza muitas vezes através de busca ativa. Então, são pacientes que desapareceram da unidade, que eles precisam ser localizados e atendidos. E aí é realizado a busca ativa. Na nossa unidade, o agente comunitário de saúde faz essa busca ativa com a enfermeira Daniele. Pode fazer também comigo. Eu tenho um horário reservado para busca ativa. E a gente costuma fazer juntos mesmo. E a gente vai às ruas e procura esses pacientes, né, para alcançar eles também. Porque isso é uma meta da saúde hoje. É que esse paciente ele seja atendido. Ele tem que ter acesso. Seja através de demanda espontânea, programada, agendada, os atendimentos de pequenas urgências da atenção primária, né, as visitas domiciliares. Então, a gente tem que chegar de alguma forma. E existem esses mecanismos, né? Auxiliadora, eu gostaria de perguntar sobre o perfil epidemiológico aqui do município de Barra do Garças. Tem algumas doenças, né, que são muito comuns aqui da região. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre elas. Então, na verdade, hoje a saúde ela trabalha com indicadores, né? Por que você precisa dos indicadores? Para você saber o que está acontecendo, né? Nós temos uma região que nós temos algumas doenças que ainda prevalecem aqui. Nós temos hanseníase, né, que é uma doença que no estado de Mato Grosso é endêmico para a hanseníase. Então, a gente trabalha em cima dessas informações, do número de casos, né, não só de hanseníase, mas de todas as outras. E dentro da saúde a gente trabalha com metas hoje. O pessoal das unidades de saúde tem enfrentado muito essas questões, porque da mesma forma como a educação observou a necessidade de determinar, porque se você não determina suas metas, você não se programa, você não se prepara, você não se organiza. Então, os indicadores de saúde, eles servem para isso. Hoje nós trabalhamos com alguns indicadores bem pontuais. Cobertura vacinal, redução de mortalidade, né, em crianças, né? Então, nós temos alguns indicadores que são bastante difíceis da gente... A gente precisa monitorar, mas não só monitorar, a gente precisa trabalhar para que eles sejam alcançados, né? Ou reduzidos, no caso da hanseníase, melhorados no caso de cobertura vacinal, reduzido nas questões de doenças endêmicas como dengue, zika, chikungunya, que a gente também tem esses problemas. Então, nós temos diversas informações epidemiológicas que que dão subsídio para a gestão conduzir a saúde. Se você não tem essas informações, você começa a gastar dinheiro, atirar em todas as direções, sem ter resposta de melhora na saúde. Então, a saúde trabalha com metas, com alcance de metas
e trabalha em cima dos indicadores epidemiológicos. Isso, indicador, você pode ter em qualquer área. Você pode ter nas doenças crônicas não transmissíveis, você tem nas doenças transmissíveis, nas doenças endêmicas, na questão da média e alta complexidade, que seriam as cirurgias. Então, em todas as áreas da saúde, a gente tem indicadores pontuais que vão direcionar a gestão para o gasto de dinheiro, para a gestão ter um direcionamento aonde alocar os recursos que nem sempre são tantos, né? Exato, são recursos limitados, né? Então, quando você precisa fazer um planejamento de uma política pública, ou, por exemplo, Barra do Garças está tendo muito caso de dengue, eu preciso investir nisso, eu preciso, né, investir na prevenção e tudo mais. Então, surge a necessidade da gente ter métricas, porque os recursos são limitados. Então, a gente tem que saber aonde utilizar esse dinheiro da forma mais inteligente possível, né? Isso. Em relação à atenção primária, quais são os maiores desafios que a enfermagem enfrenta, né, diante desse primeiro contato com o paciente? Então, a gente ainda tem uma população que ela ainda busca muito a urgência e emergência, né? A nossa população ela precisa entender que a atenção primária, a unidade básica de saúde é a primeira porta de atendimento dela. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Preferencial, né? E aí, como isso não acontece ainda não está introjetado na população, que a porta de entrada deve ser a atenção primária, a gente tem uma sobrecarga, uma superlotação em pronto-socorro, na urgência e emergência, sendo que grande parte, o doutor Gabriel acho que não vai deixar eu mentir sozinha, né? Grande parte dos problemas você consegue resolver na unidade básica de saúde. Não seria necessário essa população estar buscando, primeiramente, a UPA, o pronto-socorro, no caso aqui nosso hoje é a UPA, né? Então, esse vínculo com a unidade básica, igual a Eva colocou, isso tem se fortalecido, mas ainda temos muito para caminhar. Só reafirmando o que a Eva falou, o papel do agente comunitário é fundamental nesse sentido. Por quê? O agente ele entra dentro da casa da população. Ele passa a ser um integrante daquela família. Isso é verdade. Ele passa a conhecer coisas íntimas daquela família. Isso então, é verdade. aí a importância da família conhecer, acreditar e confiar nesse agente. Com certeza, quando o agente de saúde ele faz o papel dele, faz realmente o papel dele, essa população ela vai começar a dar resposta naquela unidade básica de saúde. Quando você tem um profissional médico, igual a gente tem muitos, né? No caso aqui que nós estamos do lado, doutor Gabriel, que são exemplos de profissionais de realmente fazer acontecer o que é o papel do profissional médico da atenção, né? Isso você vai dando subsídio para que a população realmente faça da unidade básica de saúde, da atenção primária, a sua referência de assistência. Doutor Gabriel, com relação ao referenciamento de pacientes, lá na atenção primária você faz o atendimento desse paciente lá na unidade de saúde e você monta ali o contexto de saúde desse paciente. Como é que funciona em relação à gestão, né, dentro do SUS para referenciar ou contra-referenciar esse paciente para uma unidade de maior complexidade? Essa pergunta também é fantástica, porque
nós estamos vivendo hoje uma revolução tecnológica, né? Antigamente, eu poderia te dizer que a nossa dificuldade em referenciar os pacientes seria por conta da ausência dos especialistas, né? Então, quanto mais pequeno o município, mais difícil o acesso a esse paciente aos especialistas. E hoje, né, tanto o governo do estado quanto o governo federal, hoje eles têm políticas de saúde, de telemedicina, de saúde digital, né? Aqui em Barra do Garças está sendo implantado do estado do Mato Grosso. Eu estive na capacitação para fazer esse atendimento, que é muito simples, né? O atendimento de telesaúde, em que eu tenho acesso a um especialista com resposta em até 3 dias. Então, assim, é um atendimento realmente muito rápido, né? Só que também temos outro problema que a gente vive também na prática. Muitas vezes os pacientes não enxergam na atenção primária uma rede, uma atenção resolutiva. Então, eles já entram na minha sala falando: doutor, eu quero encaminhamento para o cardiologista. Eles já entram na minha sala falando: doutor, eu quero encaminhamento para o dermatologista, eu quero encaminhamento para o ortopedista, né? Então, eles já entram na sala com esse pedido: eu quero encaminhamento. Sendo que, sei lá, 90% das vezes, o médico que está ali, né, poderia solucionar e resolver, né? Muitas vezes o enfermeiro também passa por isso. O paciente chega na sala dele: eu quero encaminhamento. Calma, mas será que eu não posso te ajudar? Ou será que o doutor não pode te ajudar, né? O médico aqui da unidade? Então, nós temos isso também. Essa falta, às vezes, de conhecimento da população mesmo, né? Que nem tudo precisa ser passado por um especialista. Mas quando é necessário, né? Quando é identificada a necessidade, né? Que ali eu vou até certo ponto, né? Depois dali eu não consigo mais, aí eu realizo o encaminhamento. Eu faço a referência, né? Esse paciente ele vai passar por um processo de aguardar vagas, se existirem vagas, né? Essa regulação ela é feita naquele momento. Grande parte das vezes para pedidos de exames, né? O paciente já sai da minha sala e agenda no mesmo momento. Quando é um exame de mais complexidade, aí realmente ele tem que aguardar um pouquinho. E quando a gente fala de especialistas, a mesma coisa. Eu faço o encaminhamento, ele vai ser regulado, né? Existe um médico regulador que vai ler esse encaminhamento. Por isso a importância do médico preencher adequadamente as fichas de encaminhamento, né? Antigamente, e a Dora está aqui de prova, eu lembro de alguns professores na faculdade que colocavam o nome lá: fulano de tal, ao cardiologista, ponto, carimbava e assinava, né? Isso não presta. O especialista vai pegar essa folha, vai saber o que desse paciente, por que ele foi encaminhado. E muitas vezes o paciente não sabe explicar o porquê ele foi encaminhado. A importância, né, da história clínica. Exatamente. Né, do paciente. Então, o colega médico, né, nós precisamos preencher adequadamente essa ficha, esse encaminhamento, né, com os dados do paciente, com o motivo do encaminhamento, o Código Internacional de Doenças, né, que é um código padrão no mundo todo. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai olhar para aquilo e saber do que se trata, né? Então, isso facilita muito. E acontece dessa forma. Eva, gostaria de perguntar em relação aos indicadores de saúde, né? Eles são imprescindíveis, né, no planejamento de atenção primária, né? Sem eles é impossível planejar ações de saúde. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses indicadores. A gente temos agora, ultimamente, indicadores. A gente tem que, como ACS, né, através das nossas visitas, nós temos que estar sempre atento, porque dependendo de cada indicador, é o total de visita que você faz mensal, né? Temos ali acompanhar a gestante, a puérpera, temos que acompanhar o idoso, o hipertenso, o diabético.
E ali também temos a nossa também coordenadora lá da unidade. Ela fica de olho, tanto a gente como a ACS, que estamos visitando, ela está ali de olho, é vacina, né? Ela olha que o indicador está baixo. Olha que, veja bem quanto tempo que está. Vamos alterar esses indicadores. E através das consultas, através das visitas, através das orientações, nós vamos alimentando esses indicadores. E a chave principal ali é o ACS, porque ele está ali na busca ativa de todos os indicadores. Quando você identifica, dentro da sua busca ativa, um paciente que tem algum tipo de mobilidade reduzida, você consegue levar essa equipe médica dentro da casa desse paciente? Sim, isso aí é maravilhoso. Nós temos o nosso médico, o Dr. Gabriel, né? E a gente leva, e também quando o paciente também não tem condições, também a nossa enfermeira vai ter a casa dele. Se também for precisar de algum procedimento, uma medicação, né? Ali com a receita, ela está ali também para somar. Nós somos uma equipe que ali, um junto com o outro, estamos unidos junto ao paciente. Isso aí só temos a ganhar, tanto a nossa unidade como os pacientes. Porque através dessas informações, desses indicadores, muitos problemas serão solucionados. Muitos problemas que futuramente irão desenvolver, como o hipertenso, né, que ele poderia dar ali um AVC com a pressão alta, e através desse acompanhamento, o diabético também, né, e outras doenças crônicas, isso aí vai evitando um pouco, vai diminuindo um pouco também esses problemas, entendeu? É maravilhoso a gente trabalhar numa equipe assim maravilhosa, onde está o ACS, onde está ali a enfermeira, onde está o médico, e através das nossas orientações e esses indicadores, é maravilhoso, a gente só tem a ganhar e o paciente também. Aqui na Barra também a gente tem o programa Melhor em Casa, né? Que às vezes paciente acamado ou que precisa de cuidado mais intenso, né? Existe uma equipe de saúde que visita esse paciente diariamente. Então, existe também esse programa na atenção primária, né? É um braço guarda-chuva da atenção. Doutor Gabriel, qual é a composição da sua equipe de saúde? É uma equipe multidisciplinar? Quantos profissionais estão ali envolvidos para atuar junto com você? Uhum. A nossa equipe é bem grande, né, Eva? Sim, nós somos 8 ACS, né? Somos 8 agentes comunitários de saúde. Nós temos um médico, né? Eu, a Aldenair, que é a técnica de enfermagem, a enfermeira Daniele, o Dr. Davi, que é o dentista, né? E temos também a Milena, que é técnica de saúde bucal. E temos também o auxiliar administrativo, que é o Eliésio, que está ali sempre na frente, né? É o primeiro, a porta de entrada da unidade de saúde nossa é sempre o auxiliar administrativo que está ali na frente. Certo. Em relação à gestão ali da unidade, vocês me comentaram que trabalham com essas metas, né? Essas metas de saúde. Como é que vocês fazem o acompanhamento? É a gestora da unidade que faz esse acompanhamento de números? É o próprio vocês que olham e falam, não, a gente tem que melhorar isso e estabelece aquilo como meta? O Brasil ele tem um programa chamado Previne Brasil. Nesse programa encontrados as principais métricas dos indicadores. Quem faz essa avaliação diária é o coordenador da atenção básica, coordenador da unidade básica de saúde, no caso, que é a enfermeira Daniele, no nosso caso do Ouro Fino. Né? Quem supervisiona todas as outras unidades, aí sim é a coordenadora da atenção básica, da atenção primária aqui em Barra do Garças, que é a Vanessa. Mas é uma coisa muito interessante e que eu acredito que isso aconteça em todas as unidades. Todas as vezes que eu preciso, todas as vezes que eu fico interessado ou que eu realmente preciso saber, eu vou até a Dani me mostra ali na hora
porque esse sistema ele é alimentado 24 horas por dia, está ali disponível a todo tempo, né? Então ela tira aquele extrato quando ela quiser, né? A qualquer momento. E realmente ela repassa isso para os agentes comunitários de saúde, ela repassa. Toda semana a gente faz reunião de equipe. Muito difícil a gente se reunir todos de uma vez, mas ela vai na sala de cada um, por exemplo, na sala do Dr. Davi, ela fala, ó, doutor, tem tal gestante que precisa passar por avaliação odontológica. Ela vai na minha sala, Gabriel, nós precisamos atender aí 200 hipertensos que estão perdidos por aí, a gente precisa lançar pressão, né? Então, ela faz esse acompanhamento frequente. Doutor Gabriel, dentro de uma unidade de saúde, quantas consultas de pré-natal uma gestante tem direito? Ela tem que fazer pelo menos 7 consultas de pré-natal. Ela precisa fazer. Falando em métricas dos indicadores de saúde, ela precisa ser recebida, fazer o primeiro atendimento de pré-natal antes da 12ª semana de gestação. Então, ela tem que entrar na unidade antes de completar 12 semanas de gestação. Se ela entrar depois, maravilha, a gente vai acompanhar da mesma forma. Mas aí a gente já perde esse indicador, né? Por isso, a importância do agente comunitário de saúde, de trazer essa gestante o mais cedo possível, né? Lembrando sempre que esse é o ideal. O ideal por indicador, pelo indicador, não, pela gestante. Uhum. Né? Quando você trabalha, hoje em dia, um indicador, você sempre tem que lembrar que atrás daquela meta existe a intenção da melhoria da oferta de saúde a essa população. Existe um motivo, né? Existe um motivo, né? Então, quando eu falo que a gestante tem que ter minimamente 7 consultas, é porque eu preciso alcançar o indicador? Também, mas não por isso. Porque a gente sabe que essa gestante captada no primeiro trimestre, a condução dessa gestação vai ser de maior segurança. Perfeito. Auxiliadora, em relação à cobertura vacinal, você percebeu algum declínio na saúde do município de Barra do Garça em relação à adesão às vacinas, principalmente depois da Covid-19? Não, na realidade, houve um momento que houve um declínio, né, das coberturas vacinais, né, talvez pela pandemia, não só pela pandemia, mas a pandemia influenciou e a gente agora está tendo uma recuperação. Barra do Garças em si, eu acompanho os 10 municípios da nossa regional, não só Barra do Garças, porque eu sou servidora da Secretaria de Estado de Saúde, né? Então nós acompanhamos os 10 municípios da regional. Nós estamos observando uma melhora, não robusta como nós gostaríamos, né? Porque a gente precisa, para você ter uma proteção dessa população, a gente precisa ter 95% dessa população vacinada, né? Mas nós já estivemos piores. Então, a gente tem observado que vem melhorando. Não está como nós gostaríamos, logicamente, que são os 95%, mas nós já melhoramos bastante. Em relação às campanhas de prevenção, existem campanhas como, por exemplo, ao câncer de colo de útero. Qual é a atuação do enfermeiro dentro dessas campanhas? É fundamental, né? Porque antes de fazer as campanhas, a gente tem que pensar na educação em saúde, né? E quem trabalha com educação em saúde é toda a equipe. E, querendo ou não, o enfermeiro o carro, eu falo que é o carro-chefe dessa equipe, né? Ele faz o vínculo do médico com o agente, ele faz o vínculo do odontólogo com a unidade, Então, o enfermeiro, eu falo que ele é uma peça dessa engrenagem fundamental. Ele faz o intercâmbio da equipe multiprofissional. E
frente às campanhas, a educação em saúde, junto com a equipe multiprofissional, é de suma importância. Todos os atores são importantes, mas o enfermeiro em si, ele é o elo da engrenagem. Eva, em relação ao contexto familiar que cada família que você acompanha tem, vocês conseguem se reunir com o médico e criar um mapa familiar, um genograma daquela família para planejar alguma intervenção que aquela família precise? Alguma família que tem algum tipo de vulnerabilidade? Sim, a gente senta com o doutor. Olha, doutor, essa paciente está passando por situações X, né? O que devemos fazer? Aí nós sentamos, eu, doutor, a nossa enfermeira, com esse vínculo, nós tentamos. Eu, como ACS, nós temos só que orientar, né? E aí, com essa equipe multidisciplinar, a gente desenvolve um bom trabalho. Ajuda bastante. Esse vínculo é maravilhoso. Continuando o papo agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Gabriel Caps. A gente sabe que em 2025 a gente teve um novo princípio do SUS introduzido, que foi o atendimento humanizado. Como isso, na prática do seu atendimento, está sendo aplicado? A humanização da medicina é muito... Eu acho bobagem isso, porque a medicina é basicamente humana, né? Uhum. Mas, de novo, houve a necessidade da gente reforçar isso, né? Por que houve essa necessidade? Porque estava acontecendo, e às vezes acontece ainda, do paciente procurar a unidade e ser tratado pior do que um bicho, né? Aliás, em qualquer lugar, não só na unidade básica de saúde, mas em hospitais, em clínicas particulares, isso não tem a ver com SUS ou nada do tipo, né? Isso eu acredito que vem muito de berço, né? Eu acho que essa questão de humanização, de humanidade, é uma característica muito individual, né? Mas essas novas gerações, especialmente as gerações de vocês que estão sendo formados agora, existe essa preocupação já dentro da grade curricular, né, de trazer o aluno, o estudante de medicina, para a realidade das pessoas, né? Então, tirar, às vezes, um aluno que sempre foi muito privilegiado, né, viveu muito privilegiado, tendo acesso a tudo, tirar ele daquela realidade e trazer para a realidade, às vezes, de um paciente que não tem o que comer, né? Tudo isso é muito sutil, tudo isso são pequenos detalhes que a gente tem que adquirir no decorrer da nossa formação, né? Porque vai chegar na vida real e a gente vai precisar usar isso de alguma forma. Seja para orientar, às vezes, um paciente hipertenso, né? Eu vou lá fazer essa orientação. Eu tenho que ter cuidado com como eu vou orientar esse paciente, né? Eu não posso falar para ele, o senhor tem que ter uma dieta mediterrânea, que é a melhor dieta que existe. Né, eu tenho que me adequar à realidade. Né? Às vezes o paciente realmente não tem o que comer, então como eu vou fazer isso da melhor maneira possível dentro da realidade dele? Né? Então eu acho que isso esbarra em humanização e esbarra em empatia, né? Criar esse olhar empático. Para as pessoas que não desenvolveram isso de berço, existem técnicas, né, de se colocar no lugar do outro, né, de fazer esse trabalho, técnicas psicológicas, né? Existem técnicas de meditação, e aí a gente pode entrar num leque de possibilidades. Mas hoje em dia existe possibilidade para você se preparar a isso, né? Trabalhar essa questão dentro de você, né? Ou se colocar no lugar do outro, né? Perceber o outro como um indivíduo pleno, cheio de direitos, né? Com suas próprias características, especificações, e a minha função é acolher esse paciente da melhor maneira possível. Eu gostaria de perguntar para você também, auxiliadora, em relação a esse atendimento humanizado. O que você acha que muda na sua prática do dia a dia?
pessoalmente, na minha não muda, porque eu lido com o ser humano, então não passa na minha cabeça tratar de forma desumanizada um humano, Exato. né? Mas foi necessário colocar isso em forma de Princípio. de princípios, escrever isso, né? A que ponto que a humanidade está chegando, né? Que você precisa ensinar um humano a tratar com humanidade outro humano. Na minha prática não muda, mas a gente observa que em determinados momentos é necessário você escrever isso como regra do jogo, que você precisa tratar com humanidade o humano. Você, Eva, quais são as suas experiências que você teve, que você viu que o atendimento próximo da comunidade mudou a vida dos pacientes? Foi maravilhoso, porque o paciente mora ali pertinho da unidade. Ele não tem dificuldade, por exemplo, de sair, né? Muitos não têm condições não tem veículo, não tem nada. Eles vão a pé mesmo. É pertinho, isso facilita mais esse vínculo. Tá ali qualquer coisa, eu vou ali na unidade, vou ali marcar uma consulta, né? Eu vou ali conversar com a minha enfermeira, que geralmente foi assim que eles falam. Eu vou lá falar com a nossa enfermeira. E ali está próximo. Esse elo, essa ponte de eles estar próximo, a unidade próximo do paciente, é maravilhoso. Esse vínculo aí, pertinho aí, não precisa ter aquela... Vou ter ali de carro, não, vou ali de pé, alguns não têm condições, meu filho não está aqui para me levar, eu vou devagarzinho, vou fazer uma consulta, vou exigir a parte da manhã, que está mais tranquilo, eu vou a pé, menos assim, faço uma caminhada, Eva. Nosso postinho aqui perto, é maravilhoso. E, para finalizar, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês o que definiria o SUS para vocês? O SUS, para mim, ele ainda é jovem. Ele ainda é jovem. Ele tem muito o que crescer, muito o que buscar, né? Através das leis, através dos programas, né? O SUS, eu tenho fé que futuramente ele vai ser maravilhoso, muito mais do que agora. Obrigada, Eva. Doutor? Eu penso que o SUS ele é revolucionário, né? Ele mudou a saúde no Brasil. São poucos os países que têm um sistema como o nosso, que funciona como o nosso, que é padrão e é espelho mundo afora. Então, vários países vêm até o Brasil para saber como é aplicado, como funciona aqui, né? Nós somos referência em sistema público de saúde. Então, eu acho o SUS revolucionário, porque ele permite acesso gratuito e de qualidade a todos, até quem é de fora, né? A gente vê pessoas vindo de outros países para cá. Então, realmente é fantástico. Obrigada, doutor. E você, auxiliadora? Eu acho que eu colaboro com o que o Gabriel falou, realmente. Eu tenho bastante orgulho do Sistema Único de Saúde, porque já tive a oportunidade de conhecer outros países, né? E a gente sabe que lá fora a saúde não é tratada, a saúde custa, ela tem um custo e é um custo muito alto. E aí você imagina que mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o SUS tem, mas ele oferta a assistência para toda a população. Se você é rico, você tem acesso ao SUS. Se você é pobre, você tem acesso ao SUS. Então, independente da sua classe social, você tem acesso, né? Coisa que há 30, 40 anos atrás não era assim, né? Então, nós temos um sistema de saúde que ele é equânime, ele é de fácil acesso,
Ah, poderia melhorar? Sem dúvida. Não estou falando que é a perfeição, né? Mas eu estou falando que todo mundo usa do SUS. Eu já tive a oportunidade, numa reunião do SUS, eu escutar de uma pessoa falar assim: eu não preciso do SUS, porque eu tenho plano de saúde, né? Aí eu peguei, baixei a cabeça e fiquei pensando: como não precisa? Nós vamos no supermercado, a nossa carne, se ela é inspecionada, se ela tem qualidade, se você precisar de sangue, você precisa do SUS. Se você precisar, os maiores tratamentos de câncer, de AIDS, de tuberculose, são todos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Renal crônico, né? Então, foi de uma insanidade o que essa pessoa falou, tão grande, e era um servidor do SUS. Eu não preciso do SUS porque eu tenho plano de saúde. Não é bem assim. Todos nós precisamos. Nós precisamos, quando vamos vacinar, em todas as áreas da saúde perpassa pelo SUS. Então, eu falo, apesar de todas as dificuldades, o Brasil é muito abençoado nesse sentido ainda. É verdade. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e gostaria de encerrar o primeiro episódio do Medicina Sem Bula. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.